Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos ler Números capítulo 33, vamos ler o versículo de número 47. Partindo de Almon de Blataim, acamparam-se nos montes de Abarim, em frente de Nebo. Partindo dos montes de Abarim, acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Essas são as duas últimas estações da trajetória de 42 estações desde a saída do povo de Israel do Egito há 40 anos. 40 anos foram o tempo, os dias, os anos dessa trajetória que significa a nossa peregrinação nessa terra. Nós ansiamos por essa plenitude de Cristo, que já vivemos no Espírito, mas que quando o Senhor Jesus voltar ou nós partirmos para Ele, viveremos completamente, como homens perfeitos unidos ao Senhor. Se assim formos aprovados, é claro. E essas duas estações, Monte Abarim e Jordão, significam muito para nós. No Monte Abarim é o lugar onde o Senhor permitiu que Moisés fosse morto e substituído por Josué. A partir dali, o Senhor ia avançar com o povo, não mais com Moisés, mas com Josué. E nós sabemos que esse Monte Abarim, Nebo, Pisga, é esse monte onde o Senhor tem uma bênção para nós. Se formos analisar e ver nos estudos, vemos que é desse lugar que Balaão, sendo mesmo que subornado para amaldiçoar o povo de Israel, não pôde fazê-lo, porque ele viu um povo que sobre a sua vida não havia encantamento e que era um povo abençoado do Senhor, que as forças dos opressores jamais poderiam suplantar Israel, porque era um povo escolhido do Senhor. Então, até aqui, irmãos, na 41ª estação, nós fomos tão direcionados por Deus, não nos faltou absolutamente nada. E Abarim significa isso, passagem, ir além, ultrapassar. E tudo que havia sido pregado, tudo que havia sido ensinado durante 40 anos, o foi pela vida de Moisés, um servo manso, fiel a palavra do Senhor. Hebreus diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Não houve uma única palavra que Deus falasse ao povo que Moisés não tinha transferido para o povo. Mas Abarim significa aquela hora em que o povo precisa decidir se obedece, se avança, se deixa o mundo para trás e avança em direção à plenitude, ou se é tragado pelas coisas dessa terra. Abarim é um dos montes de Moabe. Moabe fala de Ló. Moabe era um dos filhos de Ló. E Ló é alguém que fica enquanto Abraão parte. Moabe também fala de Ruth e Orfa. Enquanto Ruth parte, Orfa fica. Então o tempo todo esse lugar fala dessa dualidade de decisões. É tempo de decisão, tempo de realmente definir se nós vamos ou se nós ficamos. Se nós avançamos em direção ao propósito eterno, esquecendo das coisas do mundo, vivendo como se não vivêssemos aqui, comprando como se não comprássemos, usando desse mundo como se dele não abusasse, porque o propósito do Senhor é maior, ou se seremos tragados por esse mundo. E quando eles chegam ao Jordão, a Bíblia diz que já não é mais Moisés, mas Josué quem assume a posição de atravessar. E eu penso que isso é de suma importância para nós entendermos que tanto Moisés quanto Josué são figuras emblemáticas da pessoa de Jesus. Enquanto Moisés é considerado o homem mais manso de toda a terra, Jesus é o cordeiro manso que foi levado sem reclamar para o matadouro. Mas Josué, Yeshua, é aquele que o Senhor diz no primeiro capítulo de Josué: levanta, meu servo Moisés é morto, levanta agora, passa esse Jordão, versículo 2, tu e esse povo e a terra que eu te dou aos filhos de Israel.
Josué significa a pessoa de Cristo vivendo através da igreja num posicionamento firme nesse último tempo. Líderes firmes. Nós falamos que o versículo 2 diz: levanta agora, líderes que conhecem o tempo, que entendem que não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. Às vezes nós até somos obedientes, mas somos obedientes no nosso próprio tempo. Versículo 3 diz: todo lugar que você pisar, Josué. Uma outra característica dessa igreja dirigida por Cristo é que ela não é uma igreja que fala somente. Não é uma igreja de teoria, é uma igreja que pisa. Pisar significa deixar marcas por onde passa. Todo lugar que você pisar, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Nós precisamos, irmãos, de homens posicionados, mulheres posicionadas, servos de Deus posicionados, cheios do Espírito Santo, que pisem, que manifestem, que não esperamos para o outro manifestar, mas manifestamos na medida que o Senhor nos deu para manifestar. Versículo 6, ele vai dizer: esforça-te e seja corajoso, homens de coragem. A covardia. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: mas eu tenho medo, eu não vou ser compreendido. Irmãos, será que nós achamos que nós estamos fazendo na força do nosso braço? Ou será que nós amamos tanto a nossa reputação que sequer admitimos que alguém questione, sequer admitimos que alguém discorde de nós? Mas se nós realmente estamos firmes no Senhor, jamais seremos unanimidade. Alguns de nós precisamos abandonar a idolatria da nossa própria imagem e entender que quando nos posicionamos, essa imagem vai ser bênção para a vida de muita gente, mas vai ser uma tremenda perturbação para a vida de outras pessoas. Por isso que precisamos ter coragem. Quantos homens nesse tempo que estamos vivendo com medo de se posicionar, porque podem ferir A ou ferir B? Josué, você precisa ter coragem. E por final, no versículo 8 ele diz: porque a tua coragem não está naquilo que você acha, a tua coragem está naquilo que a tua boca profere a respeito do livro dessa lei. Se está escrito, irmãos, nós precisamos ter coragem para pregar, para falar. Se está escrito, doa a quem doer, perca o que perder, separe o que tiver que ser separado, deixe o que tiver que ser deixado. Afaste-se do que tiver que ser afastado, mas que você tenha coragem de falar aquilo que está no livro da lei. E no versículo 9 diz: sou eu que estou te mandando. Não te mandei eu. Isso não é uma opção. Essa é a hora, irmãos, em que nós estamos sendo finalmente desafiados, como um dia Esther foi desafiada, como um dia Daniel foi desafiado, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jeremias, Isaías, Ezequiel, tantos, Moisés, Abraão, tantos foram chamados. Todos os homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, em algum momento das suas caminhadas, precisaram colocar a sua individualidade em segundo plano, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Não é sobre quem ganha, não é sobre quem perde, é sobre um propósito que precisa ser cumprido. E que nós possamos, irmãos, avançar nessa direção com autoridade. Eu creio que, especificamente para a nossa casa, embora tenha outras pessoas de outros lugares que vão ouvir essa mensagem, eu creio que já ouvimos quase tudo que precisava ser ouvido. Já recebemos do Senhor nesses últimos 7 anos, como José um dia recebeu, um trigo inimaginável, que se não armazenamos, não foi porque o Senhor nos deu, foi porque nós realmente não aproveitamos o tempo da visitação. Não espere algo novo, não espere novas leis, não espere novos direcionamentos. Moisés está morto, Josué, agora, que está com o cajado na mão,
E em Josué nós não teremos novas leis. Em Josué nós só precisamos cumprir o que já foi escrito através da palavra de Deus. Em Moisés, uma lei é apresentada. Em Josué, o Senhor diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Em Moisés, nós recebemos a orientação. Em Josué, nós precisamos cumprir essa orientação. Aspectos de Cristo, conhecimentos da realidade. Irmãos, que possamos entender essa realidade e que possamos avançar diante do Senhor. Eu termino dizendo que nós pregamos essa mensagem na igreja exatamente no dia do Yom Kippur. E uma coisa que o Senhor nos falou, e eu quero falar aqui para os irmãos, é que o Yom Kippur significa na Bíblia aquele dia do perdão, onde a conta é zerada e é onde nós avançamos em direção ao novo, em direção ao propósito, a partir do perdão. Não pense naquilo que está atrasado, que você precisa acertar. Não pense nas coisas que você deixou para trás. Confie que o sangue de Jesus purifica tudo para trás. Mas avance com ousadia, porque o Senhor tem algo poderoso, e esse algo poderoso está a apenas, quem sabe, anos ou dias, meses, daquilo que ansiamos por tanto tempo. Se gritamos Maranata, se gritamos e ansiamos por Maranata, entendemos que esse tempo, essa manhã gloriosa que tanto almejamos, será procedida por um período breve de noite, em que nós teremos que ter essa postura dessa igreja representada por Josué, corajosa, uma igreja que entende o tempo, uma igreja que tem a palavra de Deus nos seus lábios e fundamentalmente uma igreja que pisa, que deixa marcas nesse tempo. Irmãos, eu agradeço aos irmãos a paciência de estarmos aí durante esses quase 5, 6 meses falando sobre esse mesmo assunto. E eu me sinto como uma vida abençoada por poder ter cumprido esse propósito. Espero no Senhor que todos os que ouviram e os que estão ouvindo possam atravessar esse Jordão que já atravessamos no Espírito, mas que naquele grande dia atravessaremos para a honra e glória do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe. Amém.